Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo. E hoje eu estou muito feliz e animada. Estou recebendo uma pessoa aqui que há tempos que eu tento trazer aqui de novo. Não é a primeira vez dela aqui, mas com certeza é uma alegria muito grande receber Silene, mais uma vez aqui da Desembala. Agora é Silene da Desembala, não sei nem mais o sobrenome, tá bom? Nem tenho mais, obrigada. Seja bem-vinda de volta. E antes de entrar num assunto maravilhoso, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre escala, sobre negócios, sobre não romantizar, sobre como saltar a ponte e ir para o empreendedorismo. Mas eu quero agradecer muito os apoiadores desse projeto. Inclusive a Desembala já foi uma grande apoiadora, foi a primeira que acreditou na gente há anos e anos atrás. Eu lembro de um dia chuvoso que a Silene esteve lá no escritório de manhã, ainda era escritório antigo. E é sobre acreditar nos processos. E é tão bom quando tem alguém que acredita na gente. A Silene foi a primeira. E eu quero muito agradecer quem ainda acredita na gente, sempre. Royal Parma, que está aqui em Itajubá. Também uma inovação muito boa. Eles são muito rápidos, gente. Em 20 minutos seu almoço está aí. Você já comeu? Já experimentou Royal Parma? Já experimentei. É uma delícia, da Elis, que é maravilhosa, Hélio Jander. Quero também agradecer a Montessori, Carvalho Montessori, que os nossos filhos foram montessorianos uma vida, a gente acredita muito nesse tipo de educação. Então aprende inglês, mas aprende, a Shell ela morou no Canadá há 16 anos, mas aprende também com aquele estilo montessoriano, aprende fazendo, faz comidinha. Independência. Independência, uma delícia. E claro, não podia deixar de falar da Sanicor, o Dr. Renan e Ana Júlia, que já estiveram aqui várias vezes. Logo em breve vão ter aí o Miguelzinho, primeiro bebê dessa família. E agradecer muito a Sanicor por acreditar nesse projeto. E agora vamos lá, né? Falar Silene, que tem uma história sensacional. Dava pra ser filme. Você tá entregando a Dava idade, pra vai. ser filme, gente. Faz um curto, né? Não sei tão velho. É muito jovem, mas é por isso mesmo que dá pra ser um filme, porque tão jovem tem uma história dessa, gente. Ela já foi até no Shark Tank, então fica aí que vocês vão ver até o final. Silene, primeiro, antes de tudo, vamos dar um contexto. Você trabalhou 17 anos no corporativo, em grandes empresas, até fora do Brasil. Conta um pouquinho dessa fase sua. E até para não romantizar, né, a vida adulta, ela é complexa para todo mundo, independente de você ser empresário ou se você está no corporativo. Uhum. É um momento de responsabilidade, escolhas. Como que era essa sua vida aí no corporativo? Como você se formou e foi indo para essa jornada? E o que o corporativo te ensinou para hoje? Como ótimo. Te preparou, né? Excelente. Bom, primeiro, muito obrigada. Estou super feliz de estar aqui de novo. É sempre muito enriquecedor conversar, trocar. Ao longo desses quase 7 anos no empreendedorismo, a gente troca muito com empresas e esse é um aprendizado, acho que é a melhor coisa que tem durante o empreendedorismo. Então, essa troca, por mais que às vezes é uma pequena palavra, uma pequena dica que a gente escuta, que a gente compartilha, Verdade. E ajudar é muito bom, né? Então, tá aqui é muito gratificante. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E, assim, minha vida profissional, né? Ficou muito mais tempo no mundo corporativo, por enquanto, que já ela fica equilibrada. Eu não tive esse estigma de, nossa, fiquei 17 anos no mundo corporativo e não aguentava mais e agora eu tenho que empreender. Foi uma transição por uma decisão que culminou nos meus momentos pessoais e profissionais que eu queria testar e foi, mas eu não tenho esse ranço, assim, do mundo corporativo. Sim. E aquilo que você falou, né, a vida profissional ela é difícil e independente, sabe? Eu enxergo hoje, pelo menos na minha jornada, que tiveram muitas vantagens e desvantagens. E isso até é um ponto que faz com que meu marido me ajuda muito nisso, tipo, nossa, e se eu tivesse no mundo corporativo ainda? Nossa, e se eu tivesse um problema na impressora e o departamento resolve aí? Sim. Só que se a gente fica amarrado nesse e se, a gente não avança. Então, assim, a partir do momento que eu tomei a decisão, olha pra frente e por mais que o pensamento comece aí, você trava ele, pensa em outra coisa, porque senão você vai ficar sempre nesse e não existe resposta certa e errada, sabe? Eu acho que, assim, a gente já fala bastante de empreendedorismo e de ter empresa, vai muito do perfil da pessoa também. Tem pessoas que, se a gente conhece um pouquinho, já dá vontade de falar, olha, não vai para o empreendedorismo, fica no CLT, fica com uma estrutura. Até uma vez, quando eu fui trabalhar numa empresa de consultoria, eu falei, olha, no mundo corporativo que eu venho, de óleo e gás e multinacional de tecnologia, você tem um exército com você, né? Então, às vezes é até subconsciente, mas você tem um suporte ali, parece que você está navegando junto. No empreendedorismo,
o frio na barriga é muito maior. Muito, então, você tá na frente do exército, você que tá criando o exército. E olha lá que às vezes você olha e não vê ninguém. Então esse lado emocional até, mas de novo vai do perfil, porque tem muita gente que se você colocar dentro das regras do CLT, principalmente numa corporação que é extremamente engessada e geralmente é um gigante que se move muito lento, a pessoa surta. Sim. Porque ela não tem perfil, é muito criativo. Exato. E também eu acho que esse estigma, sabe? Eu sou um pouco contra rótulos de maneira muito macro, porque existem corporações e corporações. Eu já trabalhei em mais de uma, assim, já trabalhei em duas que era 6 por meia dúzia, muito parecida. Mas dentro de corporações você tem culturas e comportamentos muito diferentes. Então tem muitas corporações, principalmente hoje em dia, se a gente estivesse falando há 7, 10 anos atrás, já era menos. Hoje em dia, as grandes corporações também precisam se reinventar e estão se reinventando, né? Porque senão não consegue segurar um funcionário dentro de casa. Verdade. Então, assim, já tem muita inovação, departamentos, desenvolvimento, inovação e tudo mais. E eu acho que, assim, a gente focar como tema de hoje, não romantizar nenhuma dessas coisas, assim, falando um pouco até para as gerações jovens, não importa se é CLT ou empreendedorismo, tem que ralar. Você tem que ser um bom profissional. Você tem que ser um bom profissional, você tem que desenvolver, você querer aqueles benefícios todos que você vê no LinkedIn, dos seus amigos postando, tô viajando, você não, né? Por trás disso tem muito trabalho, muita dedicação, muito aprendizado e cada vez mais a era da informação e do conhecimento é muito bom para os profissionais jovens porque está tudo muito rápido, né? Você vai na IA, pesquisa tudo que você quer. Ao mesmo tempo isso exige a proatividade deles pesquisarem e se desenvolverem. Sim. Porque hoje em dia... e até no mundo corporativo do empreendedorismo, você não vai, nossa, vamos parar a operação para você ficar num treinamento. Muita coisa, você já espera que o profissional se desenvolva, porque o conhecimento está ali, né? Senão fica muito raso, né? Senão fica muito raso, exatamente. E aí, quando você decidiu fazer essa transição para você ser a dona do exército, no início o exército é uma pessoa só. Exatamente. Como que foi essa tomada de decisão e como que você chegou ao nome dessa empresa? Então, eu na verdade fiquei nos dois mundos por um tempo, porque eu saí de licença maternidade, então foi um exército de 2 pessoas chamando minha barriga. Eu estava grávida da Manu e quando eu saí de licença maternidade, eu ao invés de aprender sobre maternidade, ficar quietinha em casa, eu fui estudar, eu já estudava economia circular há muitos anos e com um mês de licença maternidade eu abri a Desembala, porque era um momento que eu estava em casa e para mim ficar em casa era algo não muito comum nos últimos 17 anos, né? Ou nos 15 anos. É um desafio também essa pausa, assim. Olha, mãe de plantão, é um super desafio. Para mim foi muito desafiador ficar em casa nesse período de licença. Tanto é que eu abri uma empresa. E eu já estudava muito economia circular e eu estudava como colocar lá na prática. Então, eu já fiz plano de negócio, tem 70 pastinhas salvas lá de planos de negócio de possíveis empresas. Desde da reciclagem, eu fiz uma pós-graduação no Rio, que era a reciclagem do material de construção civil. Até então, nada a ver com a Desembala, mas já... Você já tinha essa paixão por sustentabilidade? Já tinha essa paixão por sustentabilidade. Eu tive a vida inteira, assim, quando a gente pega... Na minha idade, né, a gente vem lá de Eco 92, onde não se falava de sustentabilidade, falava só em ecologia, era folhinha verde para tudo quanto é lado. Ainda era muito ambiental, folha verde, era mais um movimento ativista do que realmente um modelo econômico. Mas desde então eu já era bastante atraída nessa parte de resíduos e tudo mais, voltar na cadeia. Para mim, com o advento da economia circular, quando eu comecei a estudar, isso foi lá em 2013, 14, que no Brasil ainda nem tinham muitos materiais e estudos, para mim foi assim, nossa, eu estou simplesmente apaixonada, porque é como você pegar todo esse propósito, mas entendendo o modelo econômico onde a gente vive, das necessidades nossas do dia a dia, porque também não dá para todo mundo virar roots, morar no meio do mato, não tem nenhum impacto. Então, assim, é como a gente consegue mudar, principalmente focando nos maiores impactos que a gente vê hoje, tem dados para mensurar, para ir trazendo soluções, mas que caibam na nossa rotina, né? Sim. E aí, por muitos anos, eu fui estudando, desde reciclagem de material de construção civil, muito relacionada a design, novos materiais. E a Desembala, com a linha de produtos de limpeza, ela veio de um momento muito inesperado, porque eu estava amamentando a Manu na casa da minha mãe, e a Manu demorava 50 minutos para amamentar, então foi longos 50 minutos, olhando a despensa da minha mãe, eu falei, cara, isso é muito bizarro, porque tem 70 frascos de produtos de todos os tipos, cores, e daqui 15 dias vai tudo pro lixo. Eu falei, pra que isso tudo aqui? E era um mercado que eu nunca tinha estudado, saneantes, produtos de limpeza,
E aquilo me mexeu tanto comigo que eu passei as noites estudando como era a indústria de saneantes e quais eram os gargalos. E quando você olha desde o material da Associação Brasileira de Limpeza, as dores do mercado, os grandes fabricantes, os 3 principais focos eram a busca pelo concentrado para trazer essa questão da sustentabilidade, porque todos os limpadores, produtos de limpeza, mais de 90% é água. Então a gente carrega água para lá e para cá num processo fabril para carregar. Isso é surreal, água. né? É surreal. Isso, você ia lendo e falei assim, cara, você pensa, gente, no mês que vem já vai ter outro pote desse aqui em outras casas e todo mundo... Isso é surto. É surreal. E aí aquilo eu ia estudando e falei, cara, que bizarrice. Aí a embalagem, tipo, ela dura 400 anos facilmente e a gente fica descartando toda hora. E principalmente aliado tudo isso ao modo de vida, né? Porque as famílias já vêm mudando muito e principalmente quando a gente pega gerações anteriores, era só a mulher que limpava a casa. Era a família, a mulher ficava em casa. Então os hábitos de limpeza da geração para trás da minha eram totalmente diferentes de hoje. Eu não quero chegar em casa 10 horas da noite e ficar 45 minutos puxando o rodo dentro de um box. Então assim, foi mudando bastante. E aí a inquietação foi, quero trazer uma solução para isso, porque tem tudo a ver. E já estava muito alinhada até a minha rotina, porque já era casada, com filho vindo, então cuidar da casa obviamente é algo que a gente precisa fazer, tendo ajuda ou não, né? E aí o nome, que é até uma pergunta que veio muito no Shark Tank, até, assim, a gente fez 1000 exercícios de trazer o nome. A gente queria algo em português, para realmente facilitar, né? Todo mundo que fala bem, e o próprio som do inglês fica diferente ou não. E assim, eu acho que não tem nenhuma história bonita para contar assim, nossa, foi aquela. Mas como o design do produto estava tudo tão atrelado a um design totalmente diferente em termos de embalagem e remover a embalagem e o descarte dela, que aí ficou Desembala. Já sou muito questionada, já fui até muito mais. Hoje a gente criou um amor tão grande que nem pensa que daria certo de mudar, mas já fui muito questionada porque, mas não remete a produto de limpeza. Aí eu falei, vamos lá no mercado, olha ali, qual que remete? Eu não vou falar nomes de marcas aqui, mas um é flor, o outro não. Então, tipo, falei, tá tudo certo. Você tem... Mas pra mim sempre fez sentido. E eu conhecia Desembala antes de conhecer você, porque os nossos filhos estudavam na mesma escola, e a Leta me apresentou. E eu lembro que eu me apaixonei tanto que eu não trabalhava nessa época, então eu sei bem como que é essa vida de estar em casa, querendo fazer algo. Então, de certo, eu tava muito sem o que fazer, porque eu mandei uma mensagem pra Silene. Silene, eu quero conversar com você sobre esses produtos. Eu acho que ela pensou assim, gente, quem que é uma pessoa louca que compra um produto e liga pro dono da marca pra conversar sobre a marca? E assim, mas é porque eu tinha ficado muito encantada, né? Eu sou também totalmente apaixonada por sustentabilidade. Eu achei que foi uma ideia de negócio também maravilhosa. E para mim é algo que a indústria toda já devia abrir os olhos para ela, né? E você foi quem começou tudo isso. E como que foi esse processo de ficar só exclusivamente na Desembala? Isso foi na minha segunda licença maternidade, né? Eu tive 2 filhos, eu tenho 2 filhos de 1 ano e 10 meses de diferença. Então, na licença da Manu, eu abri a Desembala e comecei. Depois dos 6, 7 meses, eu voltei para o mundo corporativo. E aí foi quando eu contratei a primeira funcionária da Desembala, né? Porque eu voltei no mundo corporativo era bem puxado. E aí eu tocava os 2, ficava o dia inteiro no mundo corporativo e à noite revisava as ações da Desembala e sempre trocava ideia com essa funcionária que a gente já tinha, né? E isso foi ao longo do próximo ano inteiro. Então, no primeiro ano, até porque no começo foi muito assim, a gente chegou na solução, nome, CNPJ, o portfólio estava pronto, agora que a gente está com o estoque aqui, como é que a gente vende isso aqui? Então, no começo, assim, foi muito do zero, de formatar. Porque não tinha uma galera pronta para comprar. Não tinha. Não é tipo fazer coxinha. Exatamente. E eu sou muito questionada hoje, você é louca, por que você quis criar tudo do zero? Eu falei, olha, vamos seguir para frente, vamos olhar para trás, não deu trabalho, mas... E aí no começo um produto num formato muito diferente, aí vieram várias ações de pesquisa, de entender mercado, de fazer um MVP local, de pegar um grupo mais próximo, enfim, aí foram todas as ações que a gente foi fazendo ao longo do primeiro ano, e aí eu engravidei novamente, estava grávida do Matheus. Quando eu saí de licença da segunda vez, aí estava pandemia, eu de licença maternidade, mundo corporativo, empresa, casamento, falei, nossa, peraí que os pratinhos estão, tem muitos aqui na mão. E aí chegou um momento, assim, eu já tinha vontade de aplicar toda a minha bagagem de gestão, de conhecimento e experiência em um formato onde eu pudesse trazer a minha agilidade para o negócio, porque
naquele momento, o que eu mais, as minhas principais dores no CLT era a falta de agilidade e autonomia para tomar as decisões mais assertivas, obviamente, no meu ponto de vista, né? Sim. Então, eu falei, acho que está num bom momento, se der tudo errado, na época eu não tinha nem 40, né? Então, dá tempo de voltar a rota. Você foi confiante, assim, porque eu acho que quando a gente sabe da nossa história, e você também é uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci, é lógico que você ia conseguir se reposicionar. Então, às vezes, eu acho que duas coisas que você falou, muita gente fica preso nesse medo de achar que se eu der esse passo para cá, significa que eu nunca posso dar o passo de volta. E eu falo, quem aprendeu o caminho de ida já sabe o caminho de volta. Até mesmo quem, às vezes, não tira uma LIP, né, uma licença do concurso que está fazendo, eu falo, gente, até que vocês têm uma possibilidade maravilhosa de teste, né, vai viver o que você quer, vai experimentar. E outra é, às vezes, quem cria um negócio, como você criou um negócio do zero, mas que também é disruptivo, isso aconteceu comigo de, às vezes, não entender que o tempo dele é um pouco mais demorado do que um outro negócio, porque primeiro eu vou ter que criar essa audiência, e vou ter que explicar mais, vou ter que ser mais pedagógica. E muita gente está nessa situação e às vezes se frustra. Como que você foi, assim, com você mesma para falar assim, tá tudo bem, eu vou ter paciência? Porque você também é executora. Como que você criou a paciência aí? Olha, isso não é fácil, até porque, assim, eu olhando hoje para trás é uma coisa, eu olhando lá atrás para frente, são duas pessoas e duas mentes totalmente diferentes, sabe? Hoje, olhando para trás, eu vejo assim que tudo que precisou ser feito para desenvolver, eu não tinha ideia do desafio do tempo que ia levar. Então, assim, é bastante desafiador. Eu acho que, assim, para todo mundo que está lançando produtos ou quer trazer ideias, eu acho que o ponto principal é olhar muito mais até para como que funciona, qual é a dor, o que se resolve ali, se o problema é realmente forte o suficiente, porque se for algo que você acha super legal, genial, mas não está mudando muito a vida das pessoas, é muito desafiador, é muito difícil mesmo. Então, lá no início, a gente fechou consultoria de tração online, qual entender o MVP, momento de tracionar, tipo, quais canais que você consegue tracionar, para quem realmente que compraria. E a gente teve muito aprendizado nesse sentido. A gente já errou muito, a gente já teve posicionamento de marca que precisou ser ajustado, até principalmente quando se trata de sustentabilidade, fica até um ponto para quem também trabalha com produto de sustentabilidade. Tem uma frase da Beatriz Luz, que é uma precursora de economia circular no Brasil, que ela fala, cara, a sustentabilidade tem que ser sexy, porque você tem que ser atraente. Se você fala, usa esse produto aqui porque você vai fazer bem pro meio ambiente, você fala, cara, eu tenho que dar comida pra fazer, tudo isso eu vou fazer num dia, eu tenho que parar pra ver porque o produto de limpeza vai impactar. Isso é muito real. Então, assim, todo mundo quer, se você pergunta, quem quer poluir o mar? Ninguém. Ninguém levanta a mão, se levantar, a gente pode... Tem uma coisa bem errada. Mas a gente faz, e muitas vezes, de maneira, assim, pela forma como a gente tem a rotina hoje. Agora, você fala, olha, se você não precisar ter esforço nenhum, muito pelo contrário, sua vida vai ficar muito mais fácil, e você não vai mais poluir o mar com embalagens plásticas, você quer? Nossa, eu super quero. Então, assim, todo esse trabalho de não focar tanto na sustentabilidade, porque as pessoas que são muito sustentáveis e que mudam fácil o hábito de compra por sustentabilidade, elas já estão prontas, você não precisa nem falar com elas já compram, só que é um mercadinho desse tamanho hoje. Que é o meu perfil, eu sou 1%, assim. É 1% e olha lá. Porque, assim, elas já estão prontas, elas já utilizam o vinagre e bicarbonato, que são ótimos também. Só que, cara, na minha rotina, quem que quer ficar fazendo isso toda vez? Você vai no supermercado. Então, assim, aí a gente tem que entender o que você está resolvendo e a gente brinca aqui, a gente traz a sustentabilidade como cereja do bolo. Não precisa fazer esforço, não. Deixa que a gente já fez em todo o desenvolvimento. Você só consome e limpa a sua casa de um jeito muito melhor e o resto vem por tabela. E é maravilhoso. Eu amei a última solução que você criou do sabão. De lava-roupa, porque eu viajei, não tive que viajar com caixa, com pó, com nada, nem com amaciante, nem não sei o que, viajei com um negócio desse tamanhozinho, passei 20 dias fora de casa, lavando roupa normalmente, com meu sachê, que era biodegradável, então assim, eu tava humilhando os humilhados lá. Eu tava assim, gente, vocês vão lavar como a roupa de vocês? Eu vou lavar assim, ó, pra sair da melhor maneira. Então, assim, eu adoro todas as soluções, mas, ao mesmo tempo, você sempre olhou para a sua empresa
trazendo essa inovação, essa movimentação. Como que você caiu no Shark Tank? Como que foi isso? Nossa. Porque isso aí também fez um bom... Você já tinha quanto tempo de empresa? A gente tinha, acho que 3 anos, de 2 para 3 anos, foi super no Muito começo. rápido. Muito no começo, assim... até só fazendo um disclaimer antes, porque dessa parte que a gente falou de frio da barriga, de ter paciência, um ponto que eu gostaria de destacar e até de agradecer foi muito, assim, você tem que ter um autoconhecimento muito grande, de saber os seus limites, né? Sim. Mas eu tive um suporte muito grande da minha família, assim, muito. Então, assim, um mega agradecimento pro meu marido em rede aqui, porque, assim, é aquele apoio, cara, vamos, se der errado, a gente vai até repassar hoje, a nota. né? E até hoje, assim, sempre, sempre, sempre. E isso, obviamente, Faz muita diferença. é um luxo que eu tenho, porque isso faz muita diferença. Então, assim, se você tem, cultive muito isso. E também até esse apoio de qualquer coisa eu tô aqui, né? Se não der certo, não é? Exatamente. Você não vai ter que se estressar, faz muita diferença, total. Faz muita diferença. E o do Shark, Lari, foi assim, chegou um e-mail do Shark Tank no e-mail do marketing, que era a Nath na época, a Nath chegou pulando, sim, a gente vai pro Shark Tank, a gente vai pro Shark Tank. Eu falei, meu pau, Nath, nunca que eu vou ver a TV, você tá louca. Aí ela encaminhou o e-mail, a gente leu tudo. Falei, Nath, super legal, nossa, imagina a gente recebeu o e-mail do Shark Tank, mas nunca que eu vou lá aparecer na TV, não vou de jeito nenhum. Vamos pra casa, beleza. Aí você põe a cabeça no travesseiro, você fala, putz, eu não tenho que fazer nada, não tenho que pagar nada, eu simplesmente tenho que ir lá em rede nacional, não posso perder. Divulgar a marca eu simplesmente não tenho que fazer nada. E era um processo seletivo, né? Então era um convite para participar do processo seletivo. Aí eu acordei no outro dia e falei, cara, não tem nada a perder, eu tenho que fazer uma viagem para São Paulo, é isso. Sim. Aí eu falei, Nath, pode inscrever, vamos. Aí preencheu o formulário, tudo. Aí a gente entrou no processo seletivo. Aí veio uma batelada de etapas lá, entrevistas por vídeo, entrevistas presenciais, dados e tudo mais. Aí a gente passou. Aí eu falei, puta, agora tem que gravar, né? Nossa Senhora! Aí fica o meu agradecimento à minha professora de yoga, porque assim, a respiração e tudo dos últimos 10 anos de yoga, nossa, me ajudaram. Porque você chega lá, uma batelada de empresas, né? Tinha, sei lá, no dia que eu gravei tinha umas 12, fica todo mundo junto, networking fantástico, então isso é muito bom. E você fica escutando a musiquinha. Aí você fala, nossa Senhora. Primeira empresa, Silene, você vai ser a primeira a gravar. Meu Deus! Falei, a primeira, não vai vir ninguém aqui me contar como é que é, vamos, tá bem, vamos a primeira. E aí, eles falam, agora você que é a primeira, já senta ali e fica esperando. Então, assim, tá todos os investidores lá atrás de um painel, você não tá vendo eles, e eu fiquei 30 minutos esperando. E nisso a cabeça vai, né? Então, foi assim, 30 minutos, literalmente, de respiração. Eu quase dormi, aí eu relaxei, porque eu, nossa, respirando, falei, calma, não estou nervosa, a gente vai dar show e tudo mais. E deram show mesmo. E foi maravilhoso. Eu até brinco assim, aí vem um outro ponto da vantagem dos 17 anos no mundo corporativo. Porque na conversa lá, o programa passa rapidinho, mas a gente ficou 1 hora, eu fiquei 1h10 ali conversando com eles, né? Você sabia todos os nomes. Tipo, as perguntas que eles faziam, eu falei, nossa, os gringos lá no mundo corporativo era tão mais intenso, era tudo tão mais profundo, e, então assim, foi bem legal, assim, a conversa foi tranquila. Porque você já dominava, né, o linguajar, o que eles estavam querendo, você já ia sacando, você não era tão ingênuo ali naquele momento. Foi super. E veio aí a pergunta de por que o nome? Eu falei, Polinário, qual o nome que você quer? Pode escolher o nome que você quiser, meu jovem. E qual Shark que escolheu você? Foi a Carol? Foi a Carol. E vocês se tornaram sócios? Como que ou não rolou? Ali o programa do Shark Tank, talvez foge até um pouco do escopo, ele é um programa de uma intenção de negociação. Então, todas as empresas que passam ali, os investidores que fecham, né? Ele firma um acordo, e você nem desceu da escada, você já assina, e o investidor também, que vocês têm 6 meses para avançar a negociação, e ambas têm o interesse de negociar nas condições que foram acordadas ali. Entendi. Então, isso é certo. E aí, dali, cada investidor tem um método de conversar, de agendar com as trocentas empresas que eles fecham ali, né? É verdade. E no meu caso foi muito positivo, principalmente o lado do networking, porque como a Carol trabalha com o ecossistema, ela até tem uma aceleradora, Dinastia lá em São Paulo, então todas as empresas ficam juntas. Tem algumas desvantagens que você participa de muita reunião que o escopo não é tão aplicável para você, mas você conversa com muita empresa, faz muito networking. E isso isso ao longo de toda a jornada eu acho que é a coisa mais rica que tem, né? Sim. E uma visibilidade, né? Porque enorme. O Cazé reagiu no vídeo e tal, putz, você tem o Cazé reagindo no vídeo seu no YouTube. A gente teve muito mais medo de assistir o vídeo do Cazé do que o vídeo da Sony mesmo, porque eu falei, nossa, será que ele vai esculachar? E foi ótimo. fofo, foi super suave.
E deu tudo certo no final. Certo. A gente chegou até a fazer uma live. Junto com a Eu, você, a Carol e a Nath Grassi. A Nath Grassi. Que também é uma fofa. E aí, como você foi enveredou pro marketing. E você tava falando assim, não quero aparecer de jeito nenhum. Mas hoje, na sua empresa, você aparece muito. Você é a cara da Desembala. Por que você decidiu ficar à frente da Desembala? Por que você não colocou... Sabe, tipo um Carlos Moreno, como era na Bom. Por que você tomou essa decisão e como que você venceu essa angústia aí de ter que aparecer? Porque hoje você grava, às vezes aparece a família. Como que é isso? Então, essa parte, assim, você pode ver meu Instagram pessoal, tá fechado, acho que eu tenho 6 fotos ao longo da vida inteira, eu uso 0 rede social, pessoalmente, 0 negativo até. Pro marketing, e foi engraçado porque falando de Shark Tank, na conversa ali, na conversa com o Caíto, uma das perguntas dele foi assim, pra que você quer o dinheiro e tudo mais? Aí eu falei que eu queria estruturar mais o time comercial e adoraria ter um sócio, um parceiro mais focado no lado comercial. E ele virou pra mim e olhou, você queria alguém do comercial, mas você olha no espelho, você é a melhor pessoa pra ser comercial da sua empresa. E foi a primeira vez que eu tomei um chacoalhão, que eu voltei pra casa e falei, cara... Tipo, eu tenho um Caíto elogiando o meu lado comercial. Aí ele falou, olha o jeito que você apresenta, não sei o que, você não precisa de ninguém, você tem que ser você e tudo mais. E foi um momento onde eu falei, cara, quer saber? Eu tô há alguns anos ali, eu vim de operações, sou engenheira de produção, então assim, na minha cabeça era, nossa, eu cuido de qualquer operação que você colocar na minha mão, do tamanho que for, mas comercial não é minha praia, não é... E eu comecei a tomar um amor, que eu falei, deixa eu ver mais a fundo esse tal do comercial. Nossa, e hoje eu sou apaixonada, e aí o marketing, desde o dia 1 da Desembala, eu tive que estudar muito marketing, principalmente marketing digital, que a gente abriu a Desembala, deu 3 meses, veio pandemia, eu falei, esquece varejo, esquece presencial, vamos digital. E aí, nossa, olha, eu falo que a gente é PhD, porque é mais que qualquer faculdade, diário, estuda, faz 1000 cursos, nem sei te dizer quantos cursos a gente já compramos, já fizemos. Eu tive que aprender na unha. E aparecer em si, eu nunca tive problema de, eu tenho vergonha, eu só não gosto mesmo da minha vida, sabe? Gente, tô tomando café da manhã, eu não tenho a rotina de pegar o celular e querer falar para as pessoas. Só que com relação à rotina com a Desembala e a persona da Desembala, sou eu de cima e embaixo. Então, assim, quando a gente avalia a maior parte dos nossos clientes, é muito similar ao meu perfil. Mulher que cuida da casa, que tem família, assim, o ponto principal da Desembala é pessoas que em algum momento da rotina cuidam da própria casa. Eu posso ter faxineiro, posso ter gente que ajuda, mas eu pego para limpar várias coisas na minha casa, e adoro minha casa limpinha, porque eu consigo sentir o benefício. Porque quem nem vê, não quer saber, não quer saber o que tá usando, nem quer saber se tem impacto não ambiental, vai ser sua persona. Não é minha persona. E aí, e aí entra no teste, né? Porque marketing digital, tudo é teste. Você faz, testa. E tudo que fazia aparecer minha carinha, acabava que o negócio dava bom. A gente fez uma consultoria com uma empresa por um tempo, eles ficaram 6 meses com a gente. Que ele chama Daniel, né? Eu falei assim, Ciro do céu, você nasceu pra isso, pelo amor de Deus. Aí as meninas, vai gravar mais. Eu falei, nossa, tô lascada. Então, assim, e hoje a gente faz de maneira muito organizada. Hoje a Ania... Você tem o dia da gravação, é tudo certo. Nossa, a gente senta pra fechar os roteiros ali. É o famoso, você faz o que precisa ser feito. Você se organiza e, tipo, você não precisa acordar todo dia. E eu falo, olha, esse até deixando de novo em rede nacional ali... Se eu fosse mais ativa nas redes sociais, inclusive pessoalmente, a empresa poderia até muito maior, porque obviamente ajudaria. Mas, considerando hoje, no porte que a empresa tem e a linha profissional também, que é onde eu aloco grande parte, viajo toda semana, nossa, fica um pouco, o dia continua tendo 24 horas, fica inviável. Sim, né? Verdade. Porque também, até voltando para o nosso tema aqui principal de escala, você começou com alguns produtos, aí de repente o foco era o B2C, né, vendendo para todos nós. Depois você começou a vender para empresas, no B2B. E depois também você achou um nicho ali, que eu achei legal, de talvez ter essas revendedoras, um estilo meio Avon de ser, assim. E além disso, você também criou uma linha que, pelo menos a Desembala também está lá na nossa loja colaborativa. É uma linha que todo mundo que a gente apresenta se encanta na hora, que é para pets.
E eu tenho na minha casa, na verdade eu tenho tudo, né? Eu tenho todos os produtos. Há muitos anos, viu, gente? Antes de, sei lá, analista, eu já era desembaleira. Me conta como que é esse movimento seu dentro da empresa e até quem está aí do outro lado, como que você acha que as pessoas devem agir nas próprias empresas para realmente acompanhar o mercado, para fazer a empresa crescer? Porque não tem parado, né? Ou você vai para cá ou você vai para baixo. Exatamente. Isso é super importante. E assim, por mais que a gente estude antes de abrir empresa ou solução, ou pelo menos deveria, né? Estuda o mercado, estuda a precificação, estuda canal de venda, como que esse produto é vendido, se é só em gôndola, se é no digital, se é em... Tem muita coisa que você aprende depois que você está no mercado. E pra gente, a gente começou com o portfólio da linha doméstica e a gente foi estudando, nossa, como é que a linha profissional funciona? Tanto é que, por exemplo, a Associação Brasileira de Produtos de Limpeza para a linha profissional é uma outra associação, é diferente, o mercado é diferente, as necessidades pelo modo de aplicação são diferentes. Então a gente começou a estudar e inclusive abordando algumas empresas, fazendo alguns testes, anotando o que funciona, o que não funciona, para desenvolver uma linha para esse mercado, porque a gente entendeu que, nossa, linha doméstica, varejo, uma escala muito grande, mais unitário. Empresa já é outro universo. Sim. Um cliente já consome um volume muito maior, né? Para isso você precisa ter o portfólio e as especificações que atenda aquele formato. E hoje formato. O foco maior da sua empresa está no B2C ou no B2B? Hoje ainda está meio a meio, ele tem para os dois. Assim, o mercado profissional, ele tem a possibilidade de crescer mais rápido, no sentido de com menos clientes eu consigo já ter um negócio muito maior. Só que o B2C, o mar azul na frente ainda é muito grande. A gente nem arranhou a superfície, assim, a gente atua em nível nacional, né? E o próprio formato do produto permite com que o frete fique muito mais ágil nesse sentido, mas nossa, a gente nem arranhou a superfície do potencial que a gente tem, então ainda tá bem meio a meio. E o pet que você mencionou, Lari, assim, é um outro mercado que a gente foi vendo que, cara, a dor e a demanda é gigante, porque quem tem pet em casa sabe que para cuidar, o cheiro fica mesmo, a limpeza é mais trabalhosa, né? Então quando você vem para facilitar isso com um produto, com ativo essencial para tirar aquele cheiro de pet que fica, seja gato, cachorro, enfim, o pet que a pessoa tenha. Ainda mais que são produtos que, por não serem abrasivos, né? Um bebezinho pode engatinhar. Eu acho isso que é o sensacional. O Léo meu, que é alérgico, que tem rinite, ele ficou super bem, ele e o Lucas. Os dois são problemáticos, assim, nossa, eu vivia em pediatra quando o Lucão era menor, a gente não usava esses produtos ainda, porque é muito alérgico com qualquer cheiro. E hoje tem, glória a Deus, uma vida tranquila, né? Então impacta muito positivamente. Como que é a decisão lá dentro da empresa, se você vai escalar de uma maneira ou de outra? É você sozinha? Como que funciona? Hoje, a parte mais estratégica de qual canal que a gente vai puxar sou eu. E aí a gente tem dentro da empresa, né, o time de marketing, o time de operações. Marketing e operações, a gente tem a parte de atendimento, a Lari muito focada no CRM. Então, a gente tem as ações que são focadas para atração de novos clientes e o que a gente faz para cuidar dos clientes que a gente atende dentro de casa, né? Então, são análises em paralelo ali para a gente atender. Porque é engraçado até que o primeiro quadrinho que a gente tem lá, o primeiro textinho da visão da empresa, ele permanece exatamente idêntico, que é ser a empresa de produtos de limpeza, empresa nacional com mais inovação e admiração do Brasil. Então, assim, esse é o nosso objetivo de visão de empresa. Claro que é uma visão ampla, porque para eu trazer inovação e ser admirado, tem muita coisa que tem que fazer dentro de casa. E esse pilar do ser admirada está muito relacionado não só à qualidade de produtos, mas o atendimento e relacionamento com o cliente, seja na linha profissional, seja na linha doméstica, é inegociável, assim, é o nosso pilar principal, é a forma como a gente trabalha, em termos de ouvir. O digital permite isso de uma maneira muito brilhante, porque a Maria comprou Desembala ali no site, eu sei onde ela mora, eu sei o telefone dela, eu posso conversar, ela quer falar com a gente tem um canal. Se eu tô lá no varejo e a Maria pegou lá na prateleira, eu não sei nem quem a Maria tá lá, eu não tenho esse contato, eu não tenho essa troca de informação, né? Exato. E isso é muito importante, e a gente preza demais, assim, a gente ter esse... É um pouco assim, poxa, fiquei 17 anos no mundo corporativo, agora é uma empresa minha, cara. O que assim, não tem negociação, tem que ter... Cara, relacionamento humano, qualidade e um nível de solução de produto fantástico, porque para abrir com coisa ruim, larga a mão, né? E como que você hoje é dona totalmente das decisões? A empresa é toda sua ou você tem outro sócio oculto?
Hoje, a empresa como um todo é só minha, eu tenho sociedade na fábrica, porque a gente começou com produção fora do Brasil e hoje a gente já produz tudo nacionalmente. Que legal. E aí na fábrica eu tenho sócio. E aí hoje vocês vendem para o Brasil todo e para fora do Brasil também? Para fora ainda não. A gente recebe bastante solicitação até, mas como a gente tem muito Brasil ainda pela frente... Sim. É um desgaste e um mercado totalmente diferente. É um mercado Porque aí você vai ter que diferente. aprender legislação, é todo muito complexo. Exatamente, muito complexo. Mas no Brasil você vende para todos os estados? Todos os estados, hoje tem todos os estados. O modelo de revenda, até falando da linha doméstica, né, o modelo de revenda ele veio inclusive no segundo ano de vida da empresa, ele veio por demanda. Começaram algumas mulheres a entrarem em contato, eu tô aqui na Bahia, eu quero revender. A gente falou, nossa, quer? Como é que, peraí, então vamos analisar. E a gente refez precificação para ter a cadeia de revenda. E é um modelo que iniciou lá atrás, por essa demanda. E hoje ela funciona ainda? Funciona ainda, super funciona. E assim, é um ecossistema muito gostoso, porque, de novo... É como se fosse uma espécie de afiliado. Só que elas têm, até tem algumas que são afiliadas e revendedoras. A diferença é você tem um produto físico para vender ali, o que é maravilhoso. É um ponto positivo que elas têm, um diferencial muito grande, até nós como marca que a gente vende no digital. Porque fisicamente é aquilo, né? Nossa, lá, olha esse cheiro, eu quero, toma, tá aqui. Não vai, põe o frete, vê o prazo de entrega. Sim. Então, assim, é a venda presencial ali que é muito gostosa. E até como estratégia de negócio, isso é muito bom, porque mais pessoas vão experimentando, conhecendo, principalmente por essa fase pedagógica, né, que você tá. Muito legal você ter esses aliados aí. E elas, nossa, são... Hoje mesmo majoritariamente mulher, se não todas, assim, bastante mulher, e assim, é um ecossistema muito gostoso de troca, e a gente sempre fala, porque assim, o slogan da Desembala é ser um novo estilo de limpeza e bem-estar, né? Porque é um estilo de vida mesmo, e um estilo que você cuida da sua casa, e todas as revendas, elas passaram a ter o estilo dentro de casa, e gostaram tanto que passaram a revender. Então assim, todas elas usam, viram os benefícios, falam, nossa, eu preciso vender isso daqui, porque além de ter esse benefício para mim, eu quero ganhar dinheiro com isso. É demais. E é muito fácil de ganhar dinheiro com isso, assim, um programa super simples e tal, é bem gostoso. E é o que vai cabendo ali, a gente vai modificando nosso modelo de negócio, né? Exatamente. Sempre deixando ele vivo, em movimento, vendo o que tá funcionando no mercado, não pode ficar esperando acontecer. Pra gente, pra nossa reta final aqui, temos quanto tempo já aí, Glauber? Se deixar... 37 minutos. Conta aqui pra mim, pra quem tá do outro lado e já empreende, mas sabe quando parece que a pessoa foca que o problema dela eu tô com problema de vendas, mas na verdade ela ainda é um pequeno empresário, não tem tanta estrutura, às vezes pode ser até sozinho, ou tem uma pessoa, ou tem uma loja na Rua Nova, por exemplo. O que você acha que é importante para uma empresária ou empresário analisar no seu negócio? E como que a pessoa se torna mais potente, assim, põe mais fogo no negócio? Nossa, a pergunta é maravilhosa. E eu acho que tem alguns pontos muito chaves nisso, sabe, Lari? E o primeiro, até dar um passo atrás, da pessoa entender, ter muito claro qual é o seu objetivo. Porque eu posso ter vários negócios, escalar, o que a gente estava falando um pouquinho mais cedo, né? Eu posso escalar uma loja de roupa física, escalar uma loja digital, escalar uma clínica médica. São níveis de escala totalmente diferentes e muitas vezes, e sempre, não existe certo e errado, existe o que a pessoa quer. Porque eu posso querer abrir uma empresa, eu quero abrir uma empresa para ter a nível nacional, eu quero chegar nesse patamar e eu vou desenhar a minha jornada ao longo disso. Não, eu quero abrir uma empresa, eu não quero ter funcionário, eu quero ser só eu quero ter o melhor DRE possível dentro desse cenário. Então vamos construir. E esse primeiro objetivo ele é muito importante porque a gente fica sempre vendo, assistindo podcasts e tentando aprender com outras empresas, mas às vezes não é aquilo que eu preciso aplicar para a minha. Então, uma vez, esse acho que é o primeiro passo para ter muito claro, tipo, o que eu quero, não só em termos de resultado e tamanho da empresa, mas para a minha vida pessoal. Sim. E querendo isso, o que eu tenho de limitação, porque, por exemplo, eu preciso que a minha empresa venda e eu sei bolhufas de área comercial. Aonde que eu posso uma consultoria que eu preciso aprender como é que eu começo a vender, porque eu não tenho eu já sou muito boa no comercial, mas, cara, o meu lado financeiro, o meu dinheiro some, tudo que eu não sei aonde que eu preciso. Então, isso muito, e é muito bom as pessoas buscarem conhecimento e ajuda de fora, né? A gente fala bastante da sua consultoria, cara, pega alguém que
conhece, porque vai fazer isso de acordo com o seu negócio. Não é pegar uma caixinha preta, nossa, escutei ali, a empresa faz assim, eu vou fazer igual. Porque pode ser que não seja aplicável. É muito personalizado, né? É muito personalizado. Não adianta pegar a dieta de outra pessoa. Porque cada corpo funciona de uma maneira. Agora, o que é não negociável, e acho que uma associação com a dieta é maravilhosa, por 2 pontos. Uma é, cara, você pode ficar tomando os chás milagrosos ali, não sei o que. Se você fizer um arroz com feijão bem feito, assim, de seguir a dieta, não é amanhã, né? Depois, mas o negócio vem. E para negócio também tem o seu arroz com feijão que você tem que fazer. Disciplina, foco. Não tem jeito. E dentro disso, financeiro e vendas tem que ser o pilar principal. Porque, assim, tudo é vendas, né? A gente, eu venho até de um estigma de, nossa, comercial, vendedor chato. E é totalmente diferente disso. E a empresa, a não ser que seja ONG, tem que vender, não importa, ela tem que vender. E a parte de vendas e a gestão financeira disso, porque para vender, e você fazer marketing para vender, tem um leque que você pode tentar de tudo no universo. Se você tem um caminhão de dinheiro infinito aqui, beleza, sai tentando, fazendo um monte de coisas. Se você não tem, esses testes têm que ser muito mensurados, porque senão você fica queimando dinheiro, não vende. Então, assim, como, até nessa parte de como você vai fazer os exercícios de tração online ou tração física, nada mais é você entender, cara, em quais canais que funciona, para quem que funciona. Então, entender esse ponto, nossa, qual é o meu negócio, o que eu quero atingir? E entender a sua etapa também, porque não adianta, logo que a gente abre a empresa, a gente fala, nossa, produto de limpeza, todo mundo consome. Eu vou sair de 2 pedidos por dia para 2.000 pedidos por dia, rapidinho. Cara, não é rapidinho. Não então, é. assim, primeiro como é que eu saio de 2 por dia para 5 por dia? 5 por dia para 10 por dia, de 10 por dia. E aí você vai entendendo isso. Porque a gente tem que mensurar que de 2 para 4 você tá dobrando ali. Às vezes a pessoa pensa que de 2 para 2.000 é assim. Não é. Quantos por cento você não tá, né? Exatamente. E ninguém emagrece para ninguém, né? Ninguém emagrece para ninguém. Ai, podia. Tem que estar, assim. Esse romantismo vou empreender para ter flexibilidade, para ter meus funcionários trabalhando. Esquece, porque assim, você pode até ter uma flexibilidade de você colocar nos seus cronogramas, mas a sua carga horária do dia vai ser com certeza maior. E não adianta, os olhos do dono que engorda o peixe, esses ditados mais antigos funcionam, assim, você tem que estar pra frente, porque senão também assim, já está funcionando, você não cresce. Se você quer ficar só naquilo... Porque eu acho que às vezes a gente vê na internet muita propaganda de quem vende curso, com todo respeito, mas às vezes falando assim, saia da operação, você tem que ficar não sei o quê, você tem que ter tempo de tirar férias. Eu acho que a grande verdade é que a gente, quando tem um negócio que é nosso, que a gente ama, primeiro que a gente não quer ficar 30 dias sem saber do negócio. Pelo menos eu não tenho nem condição emocional de passar 2 dias sem ter notícia. É o seu filho, é a mesma coisa do seu filho. Por mais que eu falo, você tá cansado das crianças e quer tirar férias com elas. Né? Exatamente. É isso. Mas eu falo que ao mesmo tempo a gente tem que ter essa energia de eu não vou fazer coisas que são repetitivas, coisas que são possíveis de delegar. Assim que a gente vai crescendo, a gente vai delegando as pequenas tarefas, né, devagarzinho. O que dá para automatizar, a gente automatiza, né? E para você talvez sair mais da operação básica, mas do estratégico e de estar enxergando o jogo e de participar de perto e até visualizar como que a operação está sendo realizada, isso aí eu acho que é para sempre. O meu avô faleceu com 90 e tantos anos e ele tinha cerâmica. Todas as pessoas da minha família são ceramistas na família da minha mãe. São, sei lá, umas 15 famílias, todos com cerâmica. A vida inteira. E eles têm empresas assim, muito grandes, né? Então, sei lá, tinha 500 funcionários. Meu avô, assim, até o resto da vida dele, ele ia lá, ele via a operação. Aí o forno, e não sei o quê, e fulano queimou certo, e não sei quem. Então, assim, até hoje, todos os meus tios, minhas tias, todo mundo fica próximo. Por mais que eles, lógico que eles podem viajar, podem fazer o que quiser, mas eu sempre nos almoços da nossa família, eu acho que eu nunca romantizei, porque eu já sempre sabia, não podia ser domingo de sol, que, o caminhão quebrou não sei onde, a máquina, você me empresta a máquina, fulano. A vida inteira esse debate de ficar resolvendo, né? E não teve um dia que ele falou, agora eu não quero mais saber, toma conta, fulano. Não tem, é só no filme. Exatamente, é só no filme. Eu acho que isso é muito essencial, e um ponto essencial junto com isso é o nosso aprendizado constante e você ser efetivo onde você está colocando seu esforço, porque
Às vezes a gente acaba entrando, nossa, deixa que eu faço. E tipo, você gastou 3 horas fazendo algo que, cara, nossa, eu gastei uma energia toda e aquilo é zero prioridade. Então, quando você olha o seu negócio como um todo, é onde você aloca os seus esforços, você tem que estar sempre de olho em toda a operação acontecendo. Sim. E à medida que você vai crescendo e você vai estruturando, nossa, tipo, é quanto vale a minha hora, não no sentido só de real para hora, mas é qual é o esforço e como que eu consigo ser cada vez mais efetivo, isso vale para qualquer profissional na área, mas como que eu consigo ter o resultado gastando menos esforço, porque a gente, e mulher tem até uma tendência a precisar melhorar mais nesse ponto, assim, de a gente vai indo, vai gastando, e falando, nossa, peraí, é quase que assim, e férias é bom para isso, ou pelo menos um dia de férias para assim, nossa, se eu parasse de fazer tudo que eu faço, o que eu podia parar de fazer que não ia mudar nada no resultado? Não para de fazer. E foca o esforço onde vai trazer o resultado. Exato, aí nisso faz sentido delegar. Você tem que delegar o que dá para delegar, porque se você ficar fazendo tudo, você nunca. Eu falei, gente, você nunca vai ter sozinha a força de 10 pessoas. Não tem como. E muita gente fica às vezes preso no não investir nisso. E a dica que eu dou também é você pensar assim, muitas vezes a gente foca no retorno do investimento. Quanto que vai dar eu ter marketing na minha empresa? Eu falo, mas mais do que isso, tem que pensar assim, quanto que vai dar eu não ter? Qual o tamanho do meu prejuízo? Quanto custa eu não fazer o que precisa ser feito? Exatamente. Porque é muito caro, é muito mais caro. É muito mais não participar, não fazer o que precisa ser feito, não contratar alguém, né? Crescer para contratar ou contratar para crescer? Eu falei, vamos ver a fase que você tá, que sempre alguém me pergunta. Falei, acho que se fosse para dar uma visão, porque é ruim rotular, né? Mas assim, nessa questão de investir, crescer e pôr gente, cara, põe focado em vendas, que vai trazer mais vendas. Aí você cresce o resto, cresce mais venda, traz o resto, cresce mais venda e traz o resto. A gente já errou de investir muito pouco em marketing, porque você fica investindo pouquinho, você tá com um ROAS, um retorno de investimento interessante, mas é pouco ainda. Então investe mais de uma vez, que aí vai ter o ROAS. Claro que tudo isso mensurado e entendendo exatamente o que você está fazendo. Cada um tem a sua fase e sua situação. Né? Eu sei que muita gente aqui empreende por necessidade. Aqui nós estamos falando também para essa pessoa que empreende por necessidade, não romantizar. A gente estava conversando antes, eu e a Silene, do quanto que às vezes a gente pode ser que empreenda porque ninguém abriu outra porta e a gente está desesperado. E aí nós não estamos falando tanto para essa pessoa essas dicas, porque ela está fazendo o que ela consegue, com o que ela tem, e está tudo certo. Mas tem muita gente que às vezes pega um dinheirão, às vezes que ganhou, de uma vida inteira que trabalhou, ou uma oportunidade que teve, ou uma herança, ou vendeu uma casa e agora eu vou empreender. É a coisa mais arriscada se fazer com dinheiro. Você não tem garantia, é diferente de você colocar no banco, é diferente de comprar uma casa e colocar para alugar. Então, assim, se você for fazer isso, tem que fazer da maneira certa. Não é arriscado? E aí, eu acho que você também tem que ser ousado, mas também tem que estudar o mercado. Isso é constante. Por isso que eu falei até aquele ponto do entender qual é o seu objetivo, porque eu fiquei 17 anos, agora eu quero abrir uma empresa. O que eu quero? Eu quero ter uma empresa para eu ter o meu negócio, Vintage Buy, ter um salário X e é isso que eu quero? Não importa o meu salário. Você tem que ter isso bem claro, principalmente para você entender 2 pontos. Um é, essa jornada do que você quer é uma jornada factível para 1 ano, ou são 10 anos, ou são 15 anos? Porque tudo se constrói. E o que eu acho isso mais importante, o que eu tenho até de meta de 2026 para a vida e muito aplicado à empresa, a gente tem que amar o sonho da gente, tem que, assim, amar, eu quero chegar nisso, eu tenho muito claro onde eu quero que Desembala chegue, e é lá que eu chego. Só que a minha paixão, a minha felicidade não está nesse chegar, está na minha jornada. Sim. Porque é muito comum a gente ver as pessoas não aproveitando a jornada da vida para esperar a empresa chegar lá. E, cara, a vida é hoje. E o que eu tenho é hoje. Amanhã não sei se eu vou acordar. Então, assim, como que a gente faz para ter uma jornada que a rotina da empresa, seja ela qual for, seja maravilhosa? Porque o que vale é o dia de hoje. E, assim, é difícil quando a gente está com a corda do pescoço no financeiro. É difícil, mas a gente tem que tomar decisão. Então, cara, se eu tô com a corda no pescoço no financeiro, enxuga tudo. Por isso que eu falei que vendas e financeiro é sempre mais importante. Porque quando o financeiro tá de cabeça pro ar, assim, de pernas pro ar, né? De cabeça pro ar não vai. A gente não consegue nem raciocinar bem. Então, por isso que essa gestão, esse controle, cara, eu tenho R$1.000, eu tenho 10 mil, eu tenho 50 mil, eu tenho 1 milhão, isso tem que estar bem claro. E essa gestão tem para eu conseguir pensar e para que eu consiga aproveitar a minha jornada. Porque você ter a sua empresa
na luta dela chegar no seu objetivo, no seu sonho ali. Mas pra chegar lá, você só sofre, cara, esquece. Porque, e assim, é diferente sofrer de perrengue e trabalhar, gente. Exato. Eu gosto, eu sou workaholic, então assim, eu gosto muito de trabalhar. Se você faz o seu trabalho, já é legal. Cara, eu tenho uma equipe maravilhosa, eu adoro conversar com eles, adoro conversar com o cliente, adoro pessoas. Então assim, o que eu faço, eu resolvo um monte de pepino ao longo do dia. Mas você resolve de maneira legal. Se eu tô com o trabalho com você, eu tô resolvendo pepino aqui, cara, vamos trocar ideia, vamos conversar. Sim. É pepino, a gente, é ser humano vai estar sempre resolvendo problemas, se não põe a máquina que ela resolve. Exato. A forma como a gente faz isso que muda muito. Então, e é difícil na correria do dia a dia a gente passar, cara, agradecer a Deus todo dia que você acorda e você fala, nossa, hoje o dia vai ser maravilhoso. É toda essa questão de espiritualidade e mentalidade, mas que para o empreendedorismo é muito importante. Muito, é um pilar, totalmente. Por isso que eu falo que quando eu criei a minha mentoria, eu fiz questão de colocar esses 7 pilares. Um deles é a inteligência emocional. Porque eu preciso lidar com rejeição, com minhas vendas estão baixas. Esse mês foi bom, esse não foi. Mas o primeiro pilar é a receita previsível. Então, assim, se eu pudesse também dar um conselho, não faça economia nessa parte de ter alguém do financeiro que faça uma projeção, que te mostre em números, porque no final é uma conta que é simples. Você tem que saber quanto que você precisa vender todo dia. Tem que saber esse número. E você, para saber esse número, não é também tão complexo. Você sabe pela receita, pelo número de pessoas que você tem que conversar. E isso é um cálculo. Eu tenho uma planilhinha que eu dou esse link de graça para quem quiser, só me pedir o link, que ele faz o cálculo de receita previsível. Eu fiz num programador, cria essa planilha aí para a pessoa colocar lá, para ela saber quantos leads ela tem que ter e conseguir trabalhar, porque se você souber isso, você sabe, olha, eu não vou dar conta. Já teve cliente meu que falou assim, nossa, esse é meu número? Não quero. Então eu vou diminuir o quanto que eu quero faturar. Porque eu falei, sua meta é quanto? Eu quero faturar, sei lá, 7 mil. Tá, então para você faturar 7 mil, você vai ter que falar com 400 pessoas por mês. Não quero. Porque tem gente que fica no sonho de, tipo assim, não, mês que vem vai dar certo, o mercado vai ficar melhor. É muito deixar a Deus dará, assim. Eu sou muito controladora pra isso, eu não conseguiria. Não, e não pode. Não dá, a venda não cai no colo, de jeito não dá, a venda tem que ser ativa. E aí, hoje, a gente vai se dando luxo, por exemplo. Hoje eu tenho uma pessoa no comercial que entra em contato com o lead frio até ele se tornar quente. Ou entrar, né, para dentro da mentoria. Mas já teve épocas que eu não podia pagar essa pessoa, mas a partir do momento que a empresa vai crescendo, você consegue ir trazendo para o jogo. Hoje a gente tem a Carol que faz isso. Então é ótimo você pensar que vai ter um crescimento do seu negócio e quanto mais você crescer, mais ajuda você vai tendo. Exatamente. E ter essa mentalidade, né, Silene, de olhar para o financeiro, como você falou, mas nunca esquecer. Que eu falo que, assim, a gente separa porque, na prática, tem tarefas diferentes, mas é uma sinergia enorme o vendas e o financeiro. Totalmente. Que um não fica sem o outro. Toda a área. Eu sempre falo, eu trago isso muitas vezes lá nas dinâmicas que a gente faz na empresa. Pergunto, qual é a área mais importante da empresa? O que vocês acham? É marketing, é vendas, é financeiro? E a resposta é nenhuma delas, é a ligação entre uma e outra. Porque se a comunicação e os fluxos seja feito de uma pessoa para ela mesma, se isso não está interligado, desanda tudo. Não vai, né? Desanda tudo. Você passa a vender, você não tem estoque, você não tem produto, porque ninguém comunicou. Exato. Aí você não entrega, aí dá problema de qualidade, aí o atendimento fica louco. Então, assim, a comunicação aí e o fluxo entre as áreas. E se você não faz o marketing, atrapalha o vendas. E se você não vende direito, você atrapalha também o marketing. Todo mundo se atrapalhando. Então, no final, tem que ter sinergia e tem que ter essa grande pessoa que une tudo. Exatamente. Que é você, empresário. Exatamente. Que vai falar para todos os setores, ou às vezes você é a eu presa. E às vezes eu vejo muito reels de brincadeira, né, sobre ser eu presa, que faz tudo, e as pessoas até achando engraçado. Mas eu sempre falo, gente, a meta é deixar de ser eu presa. Porque você tem que crescer, você tem que ter gente trabalhando com você e acreditar, né, confiar. Se você tá lá fazendo grande parte da operação. Eu estava falando para a Silene que a gente atende muito médico e até uma médica que trabalha com a esposa dela, que é oftalmo, a doutora Bruna Maravigold, vem aí qualquer dia. Ela, por exemplo, eu faço parte desse marketing. Então, é uma coisa que se ela está ali fazendo cirurgia ou se ela está fazendo atendimento, ela não tem que se preocupar com outra parte. Hoje, ela pode se dar esse luxo de ter alguém falando isso, ou fazendo, ou indicando. E isso é legal. Eu também gosto de ter alguém fazendo as coisas por mim.
Mas, de todo jeito, a pessoa tem que estar junto. Tem que estar Não junto. pode delargar, né? Eu acho que você nunca delargou. Nada, sempre Nada. É igual filho, não vai delargar. Até porque você, assim, você desenha a estratégia para sua empresa. Você vai ter pessoas que cada vez mais vão se desenvolvendo e você vai trabalhando para que elas se desenvolvam também nas áreas e o negócio vai crescendo mais e mais. Só que se você não tem entendimento do que essas pessoas precisam ter, o que ela faz bem, o que ela não faz bem para desenvolver, não vai. E para isso você precisa saber, né? Sim. Então, para quem faz um bom trabalho como eu presa, é uma bela oportunidade para a pessoa entender do escopo de todas as áreas do negócio, entender de si, falar, cara, eu sou muito boa nisso, eu sou péssima nisso. Porque a hora que vai crescendo, você sabe onde você precisa pôr gente. Exato. E essa parte de desenvolvimento é um outro ponto que a gente fala. É muito importante as pessoas desenvolverem. Mas também da gente não ficar só, nossa, eu sou ruim nisso, eu tenho que desenvolver. Cara, deixa eu focar um pouco no que eu sou muito boa também, pra crescer isso. Exato. Tirar o exponencial do que eu sou boa, porque ninguém tem que ser bom fantástico em tudo. Não foca na sua área, no seu perfil disque, aquela coisa toda. É verdade, é verdade. Eu, por exemplo, sou péssima no financeiro, o meu é terceirizado pro meu marido. Ele que chega no final do mês, ele faz todos os números e olha o que tá melhor, o que tá pior, o que tem que fazer, o que tem que correr atrás. E aí eu faço essa outra parte, não só de analisar, mas até a parte de alimentar, tudo isso me irrita profundamente. Eu não gosto de fazer isso. Então, tive que fazer por muito tempo, mas assim que pude ter ajuda, já quis. A mesma coisa, eu gosto de contratar perfil planejador analista. A Gi, que trabalha comigo, várias outras pessoas, porque exatamente tem o que eu não tenho. E é muito bom. Sim, pra gente finalizar aqui, tem alguma coisa que eu não te perguntei, você gostaria de falar sobre a sua empresa? E fale também as redes, como as pessoas compram, desembala. Eu, na verdade, só tenho a agradecer, assim, a gente trabalha com o nosso pilar principal de contato, comando de atendimento e tudo. Então, os nossos canais, o site desembala.com.br é o site não só de e-commerce, onde tem os nossos contatos também de WhatsApp, Instagram, a gente é super ativo nas redes sociais. Então, sempre que quiserem conversar ou tirar dúvidas dos produtos, a gente tem a comunidade do WhatsApp também, então é um grupo que é muito fantástico, assim, você fala, como pode, né? Tem mais de 500 pessoas lá e totalmente para trocar dicas e dicas de tudo, dicas de cuidado da casa, tudo relacionado à casa, né? Sim. Então tem várias dicas que mesmo que não esteja usando os produtos, sabe, para facilitar a rotina. Então viver nesse ecossistema é como um mentor meu já diz, olha, cria sua bolha, sua ilha de prosperidade e vive nela, assim, você circunda de pessoas que são do bem, que têm essa mesma prosperidade. Adorei. E esse é um pilar muito forte da Desembala, sabe? Então, assim, fiquem mais próximos da gente sempre, desembala.com.br é o site. Mari, você já é super próxima, eu só, nossa, tenho muito a agradecer, a gente sempre troca bastante, é uma delícia. O ecossistema aqui de Itajubá é maravilhoso, né? A mulherada porreta, muito bacana mesmo. Incrível. E também a Silene aparece, viu, gente? Vocês vão ver ela no comercial aí. Vocês vão ver. Vão lá no site dela pra vocês. Lá de vez em quando tem dicas. Que eu adoro as diquinhas lá, de banheiro, de tudo. E o Leonardo fala que eu fico parecendo um pessoa armada, assim, que eu fico assim com os meus. Eu adoro, eu sou a louca da superfície. Não é? Então eu fico assim com os meus desembala e a Silene fala, só precisa dar uma esfreada, né? 900. Não precisa ser ramo, cara. É uma mas é É porque a gente acostumou, mas não precisa. É uma esfreada. E realmente, olha, ninguém nunca vai bater o seu da cozinha, de desenrodurante. Assim, é sensacional. Gente, vocês têm que experimentar. E sem falar que é mágico. É mágico. Eu acho que tem que ver. Vão lá nas redes, porque vocês vão ficar apaixonados. Depois vou deixar um vídeo da Silene mostrando. Mas tenho certeza que vocês vão amar. Eu quero agradecer mais uma vez sua presença. Eu sei que seu tempo é mais do que valioso. E seus insights muito poderosos. Muito obrigada. Eu tenho certeza que todo mundo amou. Obrigadão. Eu que agradeço. E para vocês, ó, até a próxima.